Pois é, e o Índice Geral de Preços Mercado, mais conhecido como inflação do aluguel, teve uma queda de 1,84% em maio. Hora de acionar o nosso analista de economia, Luiz Arthur Nogueira, a quem agradecemos pela participação. Boa noite, Nogueira. Afinal, a população deve sentir no bolso essa segunda queda consecutiva ou não? Caniato, aqui a gente explica e descomplica a economia. Boa noite a todos. Olha, infelizmente, num primeiro momento, não. Por quê? Porque o IGPM, ele é formado 60% por preços no atacado, que em algum momento podem cair também no varejo, ou seja, aliviando o bolso do consumidor. Mas não deixa de ser um número expressivo. Quando você fala numa queda de 1,84% neste mês e no acumulado em 12 meses uma queda de 4,47%, a primeira pergunta que as pessoas se fazem é: se eu tenho um contrato de aluguel atrelado ao IGPM, que historicamente é um índice muito alugado, muito utilizado no mercado imobiliário, a pergunta é: eu vou pagar menos aluguel? Vou pagar um aluguel mais barato? E a resposta é: depende. Depende do seu contrato, você, inquilino, com o proprietário do imóvel. O que é comum, o que é praxe no mercado? Normalmente o IGPM é válido quando ele é positivo, ou seja, quando ele reajusta o aluguel para cima. Mas normalmente os contratos colocam uma observação de que se o IGPM for negativo, o reajuste será zero e não, portanto, um reajuste para baixo. Então, consulte o seu contrato, converse com o proprietário do imóvel e negocie com ele. Vale lembrar também, Caniato, que durante a pandemia, muitas pessoas aproveitaram para trocar o IGPM pelo IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial do Brasil. Na minha opinião, foi uma troca correta. O IPCA reflete muito, de forma muito mais real, muito mais verdadeira, a inflação média do brasileiro do que o IGPM, que é um índice muito contaminado por preços no atacado. Agora, de qualquer forma, essa deflação no IGPM não deixa de ser uma boa notícia, porque isso alivia a inflação como um todo e, de alguma forma, ajuda o Banco Central a cumprir a expectativa de todos, ou seja, a partir do segundo semestre, começar uma lenta e gradual redução de juros aqui no Brasil. Pois é, Luiz, em meio a essa deflação, essa boa notícia, como ficou o fechamento do mercado? Conta pra gente. Olha, hoje foi um dia muito ruim, Caniato, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As bolsas caíram. Por quê? Temor de uma recessão global. Vamos lembrar que a Alemanha, que é a maior economia da Europa, já está em recessão. Vamos lembrar também que os principais bancos centrais, incluindo o Banco Central americano e o Banco Central europeu, já subiram bastante juros para combater uma inflação chata, persistente, que surgiu durante a pandemia e também por conta da guerra da Rússia na Ucrânia. Essa alta de juros no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, está esfriando a economia global e hoje os investidores ficaram preocupados com o risco de uma recessão global. Os investidores também ficaram pessimistas, acreditando que o Banco Central americano, apesar desse risco de recessão, ainda terá de fazer mais uma alta de juros no mês que vem para continuar combatendo essa inflação persistente. Resumindo, Caniato, por conta desse pessimismo internacional, a nossa Bolsa de Valores, o índice Bovespa, caiu hoje 1,24% aos 108.967 pontos. Portanto, a Bolsa Brasileira voltou a gerar prejuízos no acumulado do ano para os seus investidores e, por outro lado, no movimento normal, coerente, o dólar subiu aqui no Brasil, teve uma alta de 0,45% e é vendido agora a R$ 5,04. As principais notícias da economia, sempre com as análises de Luiz Arthur Nogueira, toda noite aqui no Jornal Jovem Pan. Valeu, Luiz. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Luiz.